Olá, bem-vindos novamente ao nosso canal. Eu sou o Dr. Caio Gonçalves e esse é o nosso programa Papo de Doutor. Vocês podem se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para verem mais conteúdo sobre a parte de saúde. Hoje recebemos aqui o Dr. Marcelo Stalin, médico geriatra e fisiatra, e vamos conversar sobre a osteoartrite, especificamente o tratamento não farmacológico, ou seja, sem medicação, sem suplemento da osteoartrite. Olá, Dr. Marcelo Stalin, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o tratamento não farmacológico, sem medicação, sem suplemento, da osteoartrite. A primeira pergunta é o que é osteoartrite, artrite, artrose, desgaste articular, o que é isso? A osteoartrite, né, é a doença que vai tendo a doença crônica, tá? Inflamatória, que você vai tendo uma destruição dessa cartilagem articular com o passar do tempo, tá? É uma doença extremamente prevalente, né? Eu até brinco que é uma doença do geriatra, apesar de quem substitui a articulação, né? Porque a gente sabe que as pessoas fazem, né? A prótese de joelho é muito comum, né? Por causa do processo da doença, dor crônica, perda de funcionalidade, mas essas pessoas que trocam geralmente essas articulações são os idosos, tá? E é uma doença que você tem uma degradação e uma destruição dessa cartilagem articular, da fraqueza muscular que está envolvendo essa cartilagem articular, que vai gerar dor, inflamação e limitação funcional. É porque você falou da relação do geriatra com isso, mas então a osteoartrite, o desgaste articular, a artrose tem uma relação então com o envelhecimento? Eles têm uma relação muito prevalente com o envelhecimento, né? Se nós formos pensar nas doenças mais frequentes que o idoso, são mais prevalentes nos idosos, né? Primeira doença é a hipertensão arterial, que todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe, ó, a pessoa tem pressão alta, né? A segunda doença, por incrível que pareça, nem todos os médicos sabem, é a osteoartrite. A segunda doença mais prevalente no idoso é a osteoartrite. Então ela está muito correlacionada com o envelhecimento, porque envelhecer, né? Vamos imaginar que nós começamos a andar com 1 ano de idade, tá? Quando você chegar aos 70, aos 80 anos, você calcula essa idade menos 1 é o tempo que você sobrecarregou aquelas articulações. Então imagina que uma pessoa de 80 anos, ela teve carga nas suas articulações durante 79 anos, né? É uma doença muito prevalente com o envelhecimento. É um bom tempo de uso, realmente. É um bom tempo. E essa osteoartrite, ela acontece só no joelho, no quadril ou em qualquer articulação? Ela pode ocorrer em todas as articulações, né? Existem as articulações que são mais prevalentes, né? Por exemplo, a articulação do joelho, as articulações do quadril e as articulações das mãos, né? As mãos também são muito acometidas com a osteoartrite. E já puxando um link, uma das doenças que são um dos principais fatores de risco para a osteoartrite de mão é a própria obesidade. Né? E por incrível que pareça, a obesidade ela é um fator de risco para a osteoartrite de joelho? É. Ela é pior para a osteoartrite de quadril? É. Mas ela está muito relacionada também à osteoartrite de mão. A obesidade não levaria a um desgaste da pessoa direita por causa do peso. Mas por que pegaria isso na mão também? Porque a obesidade ela é uma doença inflamatória. Tá? E a osteoartrite ela tem o seu componente inflamatório. Então, essas duas doenças elas fazem um ciclo vicioso de inflamação. E aí você vai inflamando. E outra coisa, a mão, por incrível que pareça, ela é muito utilizada também, né? Porque o humano, além dele ficar em pé, ele é dentro, né, dos animais, ele é o único que tem a tranquilidade de usar a mão em movimentos super delicados e finos. Então você imagina que uma pessoa ela descarregou carga na sua articulação do quadril, do joelho, da coluna durante 79 anos, uma pessoa de 80 anos, mas ela usou a mão também durante esses 80 anos. Então é um local que você tem um estresse muito grande. E as doenças inflamatórias, geralmente elas estão associadas no seu processo evolutivo. Então, a gente está falando de obesidade, que é uma doença inflamatória, estamos falando de envelhecimento, que está ligado à osteoartrite. Isso me lembra o inflammaging. O que é o inflammaging? O inflammaging é a própria inflamação do envelhecimento. Porque quando nós estamos envelhecendo, nós temos uma inflamaçãozinha de baixo grau que ela é contínua, né? Que você tem essas citocinas inflamatórias, as questões dos radicais livres, que estão muito correlacionados a essa inflamação de baixo grau. Então, viver é inflamatório, né?
Então, o que nós precisamos? Tentar interromper esses mecanismos, mas com o envelhecimento você tem o inflammation, que é o envelhecimento, a inflamação dessas articulações. E voltando à parte da obesidade, então, se a gente tem a pessoa com excesso de gordura e inflamação, isso piora a osteoartrite no joelho, no quadril, na mão, então um possível tratamento seria o paciente emagrecer? Isso é importantíssimo, né? Dentro dos tratamentos da osteoartrite, né? Perda de peso para os pacientes que têm o IMC acima de 25, né? Que estão o índice de massa corporal acima de 25, aqueles pacientes que estão na categoria sobrepeso ou obesidade, é importantíssimo. Um dado muito interessante é que para os pacientes obesos, né, perder peso é tão importante, mas é tão importante que eles correlacionam peso e dor. Então, você pegar um paciente que é obeso, que tem um índice de massa corporal acima de 30, ele perder 10% do seu peso corporal, significa que ele vai reduzir provavelmente a 50% a sua carga álgica. Então, diminui a dor demais. Isso é frequente nos nossos ambulatórios, né? Quando quem trata a osteoartrite, a gente fala, um dos pilares do tratamento da osteoartrite é perder peso. Lembrar que com o envelhecimento a gente tem que perder peso, mas não pode perder força. Eu já vou fazer um link aqui, que é a obesidade sarcopênica. Perder peso significa perder força. Ganhar peso não significa ganhar força, mas a gente tem que fazer com que esse paciente perca peso, mas que ele ganhe força. Ótimo. Pegando a parte do tratamento da osteoartrite. Então, a gente tem aquele que a gente chama de farmacológico, seriam as medicações, os suplementos, e o não farmacológico, onde tem emagrecimento. Quais são outros tratamentos não farmacológicos para a osteoartrite? Os 3 principais tratamentos não farmacológicos para a osteoartrite, que são mundialmente descritos e onde os grupos de especialistas ou os guidelines aceitam, né? É o quê? Perder peso, fazer exercício físico e uma boa educação sobre a doença, né? A gente precisa estar educado, saber qual que é a doença que a gente tem e o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que mudar no nosso meio ambiente, no nosso ambiente que a gente vive, quais são os mecanismos para tentar melhorar. Então existem desde terapia cognitiva comportamental, que você possa ter um efeito na questão da osteoartrite, tá? Até perder peso e, claro, fazer exercício físico. Mas por que essa orientação do paciente é tão importante para a osteoartrite? Porque é uma doença crônica, né? É uma doença crônica degenerativa. E ela está muito relacionada à perda da funcionalidade e perda de qualidade de vida. Então, para a gente ter esse ganho, né? Para melhorar, principalmente aqueles pacientes que já desenvolveram a dor crônica acima de 6 meses, isso é muito importante para a gente conseguir fazer uma modulação melhor do quadro álgico. Então a gente precisa ganhar a força muscular, fazer com que você melhore os músculos que estão em volta dessa articulação para você diminuir o desgaste articular, né? Você não gastar tanta energia para, por exemplo, movimentar, você diminuir aquele estresse articular. Você precisa perder peso nesses pacientes e você precisa sim ter essa questão educacional sobre a doença, às vezes com questões de terapia, com questões próprias do sono, isso influencia muito também. Sobre essa questão do exercício para fortalecer a musculatura em volta da articulação. Às vezes o paciente tem uma dor no joelho, no quadril, e ele tem medo de fazer um exercício e machucar ou gastar ainda mais aquela articulação. Então ele fala, não quero fazer o exercício porque eu não quero aumentar o desgaste. Então, é para ele fazer exercício, ele não deve, ele deve fazer o exercício, como é que funciona? O paciente tem que fazer exercício, tá? Fazer o tratamento Tratar pacientes com osteoartrite não é só dar remédio, tá? Você precisa fazer o tratamento não farmacológico, que ele é o que tem mais evidência, tá? E a maior evidência de todas é fazer o exercício físico. Você tem que orientar, por isso que a importância da educação do paciente sobre a doença é muito importante. Você tem que fazer o exercício físico. Fazer o estresse do exercício tem um momento agudo, mas com o passar do tempo você vai melhorar. Nenhum tratamento ele começa hoje e ele termina no dia seguinte. Ele não é imediato. Às vezes o paciente está sentindo dor há 10, a 12 anos. Ele tem que confiar sim e começar a se movimentar, começar a fazer o exercício. É claro que para fazer exercício não é simplesmente fale, vá até uma academia e faça exercício. Existem orientações. Qual que é o melhor exercício, como que você poderia fazer. Então tudo isso influencia no processo e na orientação do tratamento para osteoartrite.
Quer dizer que eu poderia dizer que o tratamento farmacológico vai ser apenas uma base para o paciente segurar a dor dele e aí sim fazer o tratamento de verdade, que seria a parte do exercício. O exercício, ele é o principal dos tratamentos da osteoartrite. A parte farmacológica, ele sim vai ter uma atuação, tá? Que ela acaba sendo até discutida dentro de alguns guidelines, né? O que é bom, o que não é, mas o exercício é o único que tem a maior evidência. Fazer exercício é importantíssimo para o paciente com osteoartrite. E para esse paciente o alongamento também é importante, já que ele perde às vezes mobilidade na articulação? Sim, o alongamento ele é de extrema importância porque você aumenta a flexibilidade muscular, você vai aumentar o arco de movimento, porque o paciente que está com dor, que evolui há muito tempo com dor, ele tende a ficar mais imóvel e ele tende a encurtar um pouco essa musculatura. Isso faz com que você perca o quê? Você diminua a amplitude de movimento das suas articulações, elas se tornam mais rígidas, que é uma das queixas dos pacientes com osteoartrite. Eu tenho uma rigidez articular, é difícil iniciar o meu movimento porque eu fico rígido no início, né? Então isso é muito importante, o alongamento ele vai ajudar bastante nessa questão de rigidez articular. Agradeço ao Dr. Marcelo Stahlen então por tirar as dúvidas de nós e até o próximo programa.